Ok, meu amigo. De volta, resolvendo a questão de número 81. Uma função definida por várias sentenças. Então veja aqui. Olha que maravilha. Seja f a função de R em R, definido f de x igual a x mais 1, se x for maior ou igual a 1, igual a 2, se x estiver variando entre menos 1 e 1. 1 menos x, se x for menor do que 1. Então vamos construir esse gráfico. Treinar a construção de gráfico, de funções. Definir por várias sentenças. Então, a função f de x é dado por x mais 1 se o x for maior ou igual a 1. Definido por 2 se o x estiver entre menos 1 e 1. Entre menos 1 e 1. É igual a 1 menos x se o x for menor do que menos 1. Primeiro, deixa eu analisar aqui. Nós temos um erro de notação aqui. Que erro de notação? É bom alertar para isso. Ora, se eu tenho a igualdade aqui, ela não pode estar presente aqui. Ou eu coloco numa das duas, tanto faz. Então, vamos imaginar que não tem a igualdade, certo? Não tem a igualdade nesse rapazinho aqui. Certo? Isso, na realidade, não... A igualdade ela só pode aparecer uma vez. Então, nós não temos a igualdade. Então, vamos tirar a igualdade aqui. Decisão, certo? Decisão foi minha. Então, aqui eu vou ter x, certo? Se x for maior do que 1. Então, construção do gráfico. F de x é igual a x mais 1. X maior do que 1. Então, gráfico, tabelazinha, x e f de x. Começa do 1. 1 e 2, né? Maior do que 1. 1 e 2. 1. Ó, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. F de x é igual a 2. Intervalo de menos 1 a 1. Quando você tem a função do primeiro grau, intervalo, só precisa atribuir os valores, lembre, do primeiro grau, os extremos. Então, menos 1 e 1. Quando x for menos 1, isso aqui traduz uma função constante que é igual a 2. F de x é 1 menos x. A condição é x menor do que menos 1. Não me interessa se é maior, maior igual, menor, menor igual. Eu sempre começo pelo valor que eu estou vendo, menos 1. Menos 1, se é menor, menos 2. Se eu colocar no lugar do x igual a menos 1, dá 2. Se eu não colocar no lugar do x, menos 2, dá 3. Então, eu tenho aqui x maior do que 1, x entre menos 1 e 1, e x menor do que 1. Então, vamos construir o gráfico dessas três funções. Certo? Então, vamos construir o gráfico dessas três funções. Num só sistema x, y. Então, vamos lá, num sistema x, y. Eu vou mostrar a vocês, né, como se faz o gráfico. 0. Os valores que nós atribuímos, ó, eu atribuí do menos 2 até 2. Então, menos 2, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Isso aqui é x.
Isso aqui é y. Os valores que eu encontrei, o máximo foi 3. Então, 3. Então, 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Então, vamos marcar. Ó, 1 foi para 2, o 2 foi para 3. 1 foi para 2. 1 foi para 2. Não, 1 foi para 2. 2 foi para 3. Então, como é que eu faço esse gráfico? Liga. A condição é x maior do que 1. Então, para a direita. X maior do que 1. Um detalhe. Olha aqui. Tem igualdade? Não. Eu fiz aquela alteração. Tem igualdade? Não. Então, o intervalo é aberto. Pronto. Aqui o gráfico da função. Vamos fazer só para a gente verificar o aberto e fechado. Menos 1 vai para 2. Menos 2 vai para 3. Menos 1 vai para 2. Ó, menos 1 vai para 2. E menos 2 vai para 3. Então, o gráfico é esse aqui. Como não tem igualdade, caracteriza intervalo aberto. Então, o gráfico seria esse aqui. Certo? A ausência da igualdade caracteriza intervalo aberto. Pronto. Se fosse só esses dois gráficos, esse e esse, a figura seria essa. Agora, essa função vai do menos 1 até 1. Ó, do menos 1 dá 2, 1 dá 2. Então, o gráfico vai ser esse aqui. Como tem igualdade, então o intervalo vai ficar fechado. Como tem igualdade, o intervalo vai ficar fechado. Pronto. Nós temos o item A para analisar, temos o item B, temos o item C, temos o item D e temos o item E para analisar. Então vamos analisar. O item A, f é crescente? Não. Aqui, então vamos analisar. Nesse intervalo aqui, ela é decrescente. Nesse intervalo aqui, ela é constante. Nesse intervalo, ela é crescente. Então, está fora o item A. O conjunto de imagens da função é os reais. Errado. A imagem, ó, a imagem dessa função, meu amigo, está indo, ó, pronto. A imagem dessa função, a imagem é y, pertence aos reais, tá ok. Y maior ou igual a 2. Não existe gráfico abaixo do 2. Então, essa daqui também está errada. F de x é maior do que zero para todo x real. Então, observe que o gráfico está acima de x. Então, ela é estritamente o quê? Positiva. F de x é menor do que zero. Não é verdade. A função acima de x. F é bijetiva. A gente diz que uma função é bijetiva quando eu... função é bijetiva quando eu ligar, quando eu traçar uma reta, depois vamos explicar isso. Paralela a x, essa reta deve cortar o gráfico em um único ponto. E ela está cortando em mais de um. Então, o item correto é o item C de casa. Essa função, ela é estritamente positiva. Então, item correto, C de casa. Olha aqui, novamente, outro gráfico para se analisar. Diz assim, a figura abaixo representa o gráfico de uma função da forma f de x, f de x é igual a x mais a sobre x mais c. Ela está definida no intervalo que vai,
do menos 1 até o 3. Fazendo uma pequena correçãozinha aqui. Aqui, no gráfico, figura no 3, no original. Pronto. Isso é o domínio. Lembre, isso aqui é o domínio da função. Certo? Então, tem igualdade. A imagem, só como informação, a imagem está indo, certo? Do menos 3 até 1/5. Eu quero saber os pontos. Meu amigo, eu tenho 3 incógnitas. Eu tenho uma variável que é x e as 3 incógnitas, A, B e C. Então, eu preciso de 3 pontos. Então, eu tenho... Então, vamos lá. Vamos começar. Eu tenho esse ponto. Deixa eu mudar aqui. Eu tenho esse ponto. Eu tenho esse e tenho esse aqui. Garantido. Esse não. Eu não tenho certeza, ó. Ele não definiu bem se está passando pelo 2. Acredito que não. E tenho esse quarto ponto aqui. Então, eu fico à vontade. Então, lembre, as coordenadas de cada ponto, você tem o x, que é menos 1, e tem o y, que é menos 3. Aqui, eu tenho o x igual a 0 e o y menos 1. E eu tenho esse ponto, tá certo? Que o x é 1 e o y menos 1/3. Ainda tinha esse ponto aqui, que é 3 e 1/5. 3 e 1/5. Então, vou escolher à vontade para substituir. Então, temos 4 pontos atrás de 3 variáveis. Então, vamos pegar, calma. Eu tenho a lei de formação da função, f de x, x mais a, sobre bx mais c. Pronto. Eu tenho... Aí eu vou pegar o ponto 0 e menos 1. A sensação é que eu vou ter, certo? Menos conta para fazer. Então, vamos lá. F de 0 é igual a 0 mais A sobre B vezes 0 mais C. Isso aqui tem que igualar a menos 1. Eu vou ficar com A sobre C é igual a menos 1. Então, a conclusão, A é igual a menos C. Pronto. Chegamos já a essa conclusão, que A é igual a menos C. Então, vamos pegar um outro ponto. Vou pegar menos 1 e menos 3. Estou pegando aleatoriamente, são 4 pontos. Então, f de menos 1, eu vou ter o a, que é o x, ó. Então, deixa eu destacar essa função aqui. Eu vou sempre substituir nela. Então, o x é igual a menos 1. Então, fica menos 1 mais a sobre menos b, o x não é menos 1, então fica menos b mais c. Isso aqui é igual a menos 3. Certo? Igual a menos 3. Ora, nós sabemos aqui, se nós multiplicarmos, dando continuidade, eu tenho 3b, ó, 3b menos 3c, isso é igual a menos 1 mais a, mais o a não é menos c? Menos c. Então, trago para cá 3b menos 2c, isso é igual a menos 1. Então, já encontrei uma outra relação com quem? Com a e b. Então, vamos um outro par ordenado. Então, vou pegar 1 menos 1/3. Então, f de 1 vai ficar 1
mais B, certo? Igual a B, eu tenho 1 mais B, na realidade é 1 mais A, ó, 1 mais A, sobre B vezes X não é 1, então fica B mais C. Isso aqui é igual a menos 1/3. Ó, menos 1/3. Então, se nós multiplicarmos em cruz, então eu vou ter menos B, ou menos vem para cá, menos B menos C é igual a 3 mais 3A. 3 mais 3A. Mas lembrando que o A é C. Se o A... Lembrando que A é C. Então, aqui é 2B, 2C, igual a menos 1. Pronto. 3B menos 2C igual a menos 1. Aqui nós temos 3. Ó, 3A. O A não é menos C, então menos 3C. Passando para cá, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter menos B mais 2C é igual a 3. Então, lembre, o sistema é encontrar... O objetivo na questão é encontrar o valor de B. Então, nós vamos para o sistema. A primeira equação é 3B menos 2C é igual a menos 1. A segunda, menos B mais 2C igual a 3. Então, nós podemos usar o método da adição. Já dá para eliminar o valor do C. Então, faz o pitchzinho. Aí implica B, 2B, 3B menos B, 2B, igual a 2. Então, conclusão. O B é igual a... Era esse o objetivo da questão. Encontrar o valor do B. Então, resposta. B igual a 1. Então, voltando para a questão, estamos marcando o item D, porque ele queria, ó, grava a função da forma. Podemos concluir que é o valor de B, ó, o valor de B. Então, B igual a 1. Ele não quer o valor de A, nem de C. Ele quer somente o valor de quem? De D. Estamos novamente com um outro gráfico. Essa é a questão de número 83. Do gráfico da função f, abaixo, que é uma reta. Podemos concluir. Pronto, só podemos concluir. Ora, não é à toa que nós precisamos lembrar sempre tudo que está acima de x é positivo, tudo que está abaixo de x é negativo. A função. Nessa função, nós temos o ponto 3,0. Eu tenho que analisar passo a passo. Se o x for maior do que 2, a função f de x é maior do que f de 2? Se x for menor, tá certo? Se x for menor do que 0, então f de x é menor do que 0. Primeiro, ó, esse intervalo aqui, observe que o gráfico está acima de x e aqui está abaixo de x. Se está acima de x, então todo esse espaço aqui é positivo. Se está abaixo de x, todo espaço é negativo. Então, x menor do que 3, a função f de x é positiva. Para x, certo? Para x menor do que 3, a função é positiva. Para x igual a 3, a função f de x é igual a 0. Para x maior do que 3, a função f de x ela é negativa.
Então, temos que analisar agora a história. Se o x for maior do que 2, então o 2 ele está imaginando aqui. Então, vamos só imaginar 1 e aqui 2. Se x for maior do que 2, então implica à direita do 2. Então, f de x é maior do que f de 2. Então, ó, o f de 2 seria esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui seria o f de 2. Ó, para x maior do que 2, o que que acontece com a função? Ela está descendo, está decrescendo. Então, os valores vão ser sempre menor. Então, lembre, os valores vão ser sempre menor do que f de 2. Então, essa está falsa. Ele diz que o f de x é maior do que f de 2. Não. Os valores que eu encontrar para x maior do que 2, o f de x vai dar sempre menor do que f de 2. Se x for menor do que 0, então daqui para cá. Então, f de x é menor do que 0? Não. Para todo x do 3 à esquerda, a função é positiva. Então, né? Se f de x for menor do que 0, então o x é maior do que 3? Beleza. F de x é negativo, ó. F de x é negativo para x maior do que 3. Então, essa está verdade. F de x é menor do que 0 para x menor do que 0? Não. Então, essa está falsa. Se x for maior do que 0, então o f de x é menor do que 0? Não. Para x maior do que 0, ó, x à direita do 0 tem valor espaço positivo, espaço negativo. Ele está falando espaço negativo. Não é verdade. Então, essa está falsa. Então, o item correto é o item C de casa. Então, o item correto é o item C de casa. Então, essa foi a questão de número 83. É trabalhando todas aquelas condições. Pronto. Um outro gráfico. Questão de número 84. Afirmativa verdadeira e afirmativa falso. É só isso. Então, ó, eu tenho urbana, certo? Urbana essa, certo? Urbana. Pronto. Essa aqui vou exagerar um pouco. Então, essa é urbana. Vamos exagerar um pouco. Urbana. E, certo? E essa daqui é rural. Vou melhorar as cores para facilitar um pouco. Então, isso aqui é urbana. Essa população aqui é rural. Urbana, população urbana, população rural. Vamos analisar item por item. Então, vamos analisar item A, item B, item C, item D, item E. Então, vamos analisar. Olha para o gráfico. Em 1970, 1970 está aqui, ó. Em 1970, a população urbana, aqui, ó, a população urbana, que é essa daqui, ó, 1970, a população urbana é superior a 60 milhões de habitantes. Está errado. Então, essa está errada. É só olhar no eixo dos Y. Então, essa está falsa. B de bola. Em 1950 até 1980, a população urbana aumentou mais de 50 milhões. População urbana. Aqui era, ó, 1950 era 20. 1980
Ó, 1980, população urbana, certo? É 80 milhões. Então, a diferença dá 60 milhões. Ele diz, a população urbana aumentou mais. Então, essa está verdade. Lógico, numa prova, eu já marcaria essa daí e correria para uma outra questão. Mas aqui nós estamos analisando o gráfico, vamos dar mais um pouquinho de tempo. Se em 1980, está aqui, a população do Brasil era inferior a 100 milhões. Ora, em 1980, certo? Em 1980, certo? Então aqui, 1980. População rural, vamos imaginar 40, mais a população urbana, 80. Tem que somar. Então dá 120 milhões. Ele diz, a população do Brasil era inferior. Errado. É superior, deu 120 milhões, porque você tem que somar, que é o todo. Então essa está falsa. O item D, de 1950 a 1980, a população urbana, que é essa preta, linha preta, foi sempre maior do que a rural. Não. Nesse período aqui, a população urbana foi menor do que a rural. Então é falso. 1950 a 1980, a população urbana foi sempre menor do que a rural. Urbana foi sempre menor do que a rural. Também falso. Então, na realidade, o nosso item correto está na questão B de bola. Ok? Então, vamos ao gabarito. B de bola. Analisando item por item. Então, item correto, B de... Opa, é malvadeza. Certo? Então, B de bola. Então, vamos fazer uma correção. Pronto. Agora ficou jóia. B de bola. Então, nós temos aí... Deixa eu mudar logo aqui. Então, essa questão, tá certo? Foi a questão de número 84. Nós temos aqui a questão de número 85. Mas, meu amigo, eu quero que você, com calma, tente fazer, para não apressar, tá certo? É bem interessante. Eu volto já, ok?